Olha o que o texto diz, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, o Israel, que te tirou da terra do Egito. Ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou a Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Uma água, por favor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Senhor por essa noite, pela sua palavra. Eu quero que fale conosco novamente, meu Deus, por meio da sua palavra, e que nós sejamos edificados para a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, querido, o tema que nós vamos ministrar hoje é um tema que, como os demais, é contextual. A nossa luta hoje, se quiser apagar essa luz aqui, eu acho para poder ficar melhor. A nossa luta hoje vai ser contra a sedução da arte, música e entretenimento. E eu quero fazer uma pergunta básica. Obrigado, querido. Pode acender aí. Quanto tempo você passou na rede social essa semana? Pode acender de novo. Quanto tempo você passou na rede social hoje? Quantos minutos? Quantas horas? Então, hoje nós fizemos um jejum. O jejum nosso hoje, quem ouviu o áudio, foi jejum de redes sociais até meio-dia. Nós fizemos na sexta, né? Da sexta até no sábado pela manhã. E por que esse jejum foi proposto para hoje? Porque exatamente hoje nós vamos começar a falar sobre o impacto que as redes sociais e qualquer tipo de entretenimento tem na vida do cristão. Esse impacto que já está sendo observado até pelo próprio mundo. No final do ano passado, o governo brasileiro lançou uma lei proibindo o uso de celular na escola. Não pode ser utilizado o celular na escola pelos alunos, porque eles já reconheceram que o celular, as redes sociais, têm impacto negativo. A psicologia já fala o quão danoso tem sido as redes sociais para as pessoas das diversas idades, e principalmente para crianças menores de 2 anos. Inclusive o aconselhamento é: criança menor de 2 anos não pode ter contato com tela nenhuma, zero. Mas infelizmente os pais estão muito cansados, os pais estão muito ocupados, e às vezes a única solução que tem para acalmar a birra é entregar o celular na mão da criança, naquele desenzinho, naquela musiquinha que elas gostam. E aí fala para as pessoas: não dá Coca-Cola, meu filho, não dá açúcar, mas está dando o celular. E se você soubesse que o efeito do celular no cérebro de uma criança menor de 2 anos é o efeito pior do que da Coca-Cola, talvez você não acreditaria. E quando nós falamos de entretenimento, quando nós falamos de arte, quando nós falamos de tudo isso que é a proposta de hoje, às vezes a gente não conecta diretamente com a vida espiritual. Às vezes a gente não faz a ligação, e é por isso que é tão perigoso, porque, amado, ao contrário do que nós às vezes imaginamos, o diabo não consegue nos atrair aparecendo, como você já sabe,
prefigurado naquele bicho feio, horrível. Ele aparece, ele consegue nos distrair, ele consegue nos tirar da presença de Deus com coisas que aparentemente parecem boas e saudáveis. E é por isso que na mensagem de hoje eu quero trazer 3 alertas. Eu já mandei o esboço, vocês vão ler, porque não vai ter como eu falar sobre tudo que eu escrevi aqui, mas eu quero que vocês leiam, em nome de Jesus. Se você não recebeu, eu mando de novo, porque tem informações aqui que pode salvar, literalmente, a sua vida com Deus. No texto que você leu comigo, percebemos que o povo estava já no deserto. Povo hebreu, povo de Israel. Eles que passaram 420 anos presos no Egito. Deus levanta Moisés. Moisés vai no Egito, tira o povo do Egito e caminha com eles no deserto até chegar na terra chamada Cades Barneia. Quando chega nesse lugar chamado Cades Barneia, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, suba ao monte. Moisés sobe ao monte com um objetivo. Ele sobe ao monte porque Deus chamou ele lá para entregar a lei dele a Moisés, e Moisés passar essa lei ao povo. Então Moisés vai, junto com ele Josué, que ficou à beira do monte. E Josué está lá no monte, tendo uma conversa, tendo uma audiência com Deus, orando. Só que quem já sentiu o poder da presença de Deus forte, sabe que quando ele vem, querido, a gente perde noção do tempo, noção do espaço, noção das coisas. E talvez foi essa perda do tempo que Moisés teve. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10, 40 dias. Moisés no monte, e Deus entregando a Moisés a lei, falando para Moisés, ensinando Moisés, porque agora o povo estava livre. Só que liberdade sem normas, sem regras, é libertinagem. A liberdade, eu já disse para os irmãos, é uma utopia que a gente sempre está buscando. Não existe liberdade. Toda liberdade é condicionada a princípios, regras e valores. Então Deus libertou eles do Egito, mas não significa que eles estavam livres. Eles estavam debaixo da autoridade de Deus. Quem está comigo, diga amém. Faraó não era mais o dono deles, mas agora eles pertenciam a Deus. Só que Arão, que era o pastor da época, o sacerdote, está lá representando Moisés. Moisés sobe para o monte e fala: Arão, toma conta do povo. E Arão então agora é o líder. E você leu comigo, e quando Arão estava lá, o verso de número 1, o povo chega para Arão e fala: Arão, Moisés sumiu. Moisés, cadê ele? Há 40 dias ele subiu para aquele monte lá falando que vai falar com Deus e nada. Ele não vai voltar não. E a gente está nesse deserto aqui. Vamos fazer o seguinte, Arão: nós precisamos de um Deus, nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de um relacionamento com Deus. E como que nós vamos fazer? Arão falou: tive uma ideia. Manda as mulheres tirar os brincos da orelha, as crianças, os pingentes, corda, tudo que vocês tiverem de ouro, traga para mim, porque amanhã nós vamos adorar a Deus. Ele faz o quê? O bezerro de ouro, que você já conhece a história. Eu faço uma pergunta: a intenção de Arão era boa? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Vem comigo. A intenção do povo era boa? A questão é: o que aconteceu aqui então? Amado, perceba que quando nós lemos a história do povo de Israel, a gente precisa fazer um paralelo com a sua história e com a minha história. A semelhança do povo hebreu, que estavam presos no Egito, comendo pão que literalmente Faraó amassava, sofrendo, sendo humilhado. Quem tinha sorte saía do nível de escravo, que recebia chicotada para fazer tijolo, e ia morar na casa de Faraó, mas não deixava de ser escravo do mesmo jeito. Lembra de José? Se tem uma coisa no Egito que o diferenciava das outras nações, era que no Egito, quem fosse escravo tinha condição de se tornar alguém, um nobre. Tinha condição.
essa mudança social no Egito aconteceria, como foi com Moisés. Porém, com José, melhor dizendo. Porém, o povo estava lá, assim como nós. Nós estávamos no mundo, quem está comigo? Sofrendo, não pelas mãos de Faraó, mas sofrendo nas garras de Satanás. Alguns sofriam mais, outros sofriam menos, mas todos escravos do diabo. Moisés, nessa história, simboliza Jesus. E da mesma forma que Deus enviou Jesus para nos livrar das garras de Satanás, Deus levantou Moisés e mandou Moisés libertar o povo egípcio, o povo hebreu, melhor dizendo, do Egito. E da mesma forma que Jesus nos conduz pelo seu caminho em direção a Deus, Moisés estava conduzindo o povo no deserto em direção à terra que Deus havia prometido para eles, a Canaã terrena. E da mesma forma que Jesus está nos conduzindo para a Canaã celestial. Uma outra semelhança, e agora tem a ver muito mais com você, quando chega nesse momento que Moisés sobe para se encontrar com Deus, para receber os mandamentos eternos, Jesus também. Jesus não está corporalmente conosco. Jesus foi. Quem está comigo? Quem está entendendo, diga amém. Jesus subiu. Mas todavia nós estamos aqui ainda, aguardando o quê? Jesus voltar. Assim como o povo no deserto estava esperando Moisés voltar. Mas o que aconteceu entre a subida e a descida de Moisés? O que está acontecendo entre a subida de Jesus e o seu retorno em glória para nos buscar? Também é semelhante. Nós estamos vivendo algo semelhante. E é esses três perigos, essas três coisas que aconteceu entre a subida de Moisés e a descida, que eu e você precisamos evitar. A primeira coisa que eu percebo no texto, veja comigo no versículo 1, Êxodo 32:1, o texto diz: e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-se-nos deuses que vão adiante de nós. Quem está comigo, diga amém, querido. Eu vejo aqui algo muito interessante. Não foi Arão que chamou o povo para adorar. Era o povo que estava chamando Arão para adorar. Mas eles tinham um motivo. Ele está dizendo: e vendo que Moisés tardava. Irmãos, tem muito crente que já está perdendo a esperança da volta de Jesus. Porque eles falam assim: desde quando eu cresci na igreja, eu vejo os pastores dizendo que Jesus vai voltar. A vida toda eu ouvindo falando que Jesus vai voltar. Eu quero falar, meu irmão, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza que todos aqui são menores de 100 anos. Eu não sei você em casa, se tem alguém acima de 100 anos me assistindo, mas todos aqui têm menos de 100 anos. Mas eu quero falar uma coisa: por que você está com pressa? Porque não é de quando você nasceu que nós falamos que Jesus vai voltar. Nós ouvimos que Jesus vai voltar desde quando ele subiu. Em Atos, no capítulo 1, vai dizer que quando Jesus subiu ao céu diante dos discípulos, aparecem dois anjos e disse assim: por que vocês estão olhando para o céu, homens galileus? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, vocês também verão ele descer. Está entendendo? Desde o momento que Jesus subiu, existem pessoas a dizer: Jesus vai voltar. E tudo começou com dois anjos dizendo: Jesus vai voltar. Os apóstolos ouviram essa mensagem e escreveram as cartas. E nas cartas, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, dizendo: Jesus vai voltar. João, ao escrever o livro de Apocalipse, ao encerrar o livro de Apocalipse, ele vai escrever: ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O próprio Jesus, quando estava vivo, em João capítulo 14, ele diz: não vos turbe o vosso coração,
crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não teria dito que eu vou para o Pai, vos preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vocês para junto de mim. Então, falar que Jesus vai voltar não é de hoje. Da mesma forma que esse povo estava dizendo, Moisés vai voltar. Só que algo me chama a atenção aqui no versículo. Olha aqui, o povo viu que Moisés, não lá meu irmão, que Moisés tardava, demorava. E porque eles acharam que Moisés estava demorando, gerou uma coisa que está gerando nessa sociedade e em nós, em você com certeza, de alguma forma já gerou. Ansiedade. Ansiedade. Aquela coisa de querer agilizar o processo. Aquela coisa de querer antecipar as coisas. E essa ansiedade que aconteceu no coração desse povo levou eles a fazer uma coisa muito ruim. A ansiedade levou eles a fazer uma adoração. Diga comigo, adoração. Diga adoração substituta. Era uma adoração que substituiu uma adoração falsa, que substituiu uma adoração verdadeira. O povo estava com uma intenção muito boa. O povo estava com a intenção correta. Porém, a ansiedade, a desesperança espiritual fez com que eles fizessem coisas que não deveriam fazer. E é interessante porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que não foi só eles. Lembra quando Sara e Abraão tinham a promessa de que Deus ia dar a eles um filho? Sim, lembram disso? E Deus falou, olha, eu vou dar um filho para você, Sara. Sara riu, mas Abraão creu. E o tempo foi passando. Abraão saiu da sua terra por cerca de 40 anos, em média. E os anos foram passando. Abraão só foi ter esse filho. A promessa só chegou na vida de Abraão quando ele estava com cerca de 80 anos de idade. Demorou demais. O filho prometido, Isaac. Mas antes do Isaac nascer, Abraão recebeu um convite da sua esposa Sara, que no caso era Sarai. Disse, olha, eu sei que Deus falou que ia dar filho pra gente, mas a gente não sabe como que ele ia fazer isso, né? Vai que não é comigo. Então pega minha serva Agar, Abraão, e tenha filho com ela. E quando ela engravidar e ter filho, o filho dela será meu. Eu vou cuidar como fosse meu e tá tudo certo. Abraão caiu na cilada, teve filho com Agar. O que gerou um problemão para eles quando Isaac nasceu. Porque quando Isaac nasceu, Ismael já estava grande. E Ismael começou a rir de Isaac, a zoar Isaac. E aí deu B.O. E Abraão teve que mandar Ismael embora. Expulsar Ismael de casa junto com Agar. Isso seria evitado se Sara e Abraão tivessem esperado a hora certa. Mas também teve outros casos, como o próprio Saul, que tinha que ir para a guerra. Porém, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel também estava no monte, conversando com Deus, orando com Deus, exatamente orando pelo próprio Saul, porque Deus já estava aqui com Saul pelos pecados que estava cometendo. Deus já estava querendo exterminar Saul, e está lá o profeta Samuel, oh Deus, tem misericórdia de Saul? Não, segura só mais um pouquinho, eu vou conversar com ele lá. Samuel estava intercedendo por Saul. Aí Deus falou, Samuel, como que eu tenho paciência com um cara desse? Desce lá, vai lá ver o que ele está fazendo lá. E quando Samuel desce do monte, estava lá Saul apresentando o sacrifício, coisa que era proibido para um rei fazer. Só quem poderia apresentar sacrifício era o sacerdote. Samuel, rapaz, por que você fez isso? Ele despertou a ira de Deus porque agiu de forma ansiosa. E aonde o senhor quer chegar, pastor? O que isso tem a ver, querido? Tem a ver porque nós estamos vivendo uma geração que está exatamente nessas condições. Uma ansiedade desenfreada. Irmãos, a quantidade de pessoas que eu vejo
sentada, com o pé tremendo, igual uma metralhadora. Não consigo parar. Não. Quando é esse estilique, ou o corpo, ou os olhos tremendo, sabe aquele olho assim, fica involuntariamente. Pessoas que estão usando medicamentos ansiolíticos, essa palavra. Quantos? Porque infelizmente Jesus para eles, e aqui não é um julgamento, está demorando. O meu milagre está demorando. A minha cura está demorando. A bênção que eu preciso está demorando. A resposta de Deus para mim está demorando. Meu Senhor, o que acontece? E aí, querido, a gente está tão ansioso por uma resposta, por um milagre, por uma bênção, por uma cura, por isso, por aquilo que Deus, e a gente entende que Ele está demorando. E quando a gente entende que Ele está demorando, a gente fica ansioso. E quando nós ficamos ansiosos, é por isso que a ansiedade que gera uma adoração substituta, nós começamos a nos prostrar diante de outros ídolos, que não é o Deus verdadeiro. Alguns começam a se prostrar exatamente na Netflix, no Instagram, no Facebook, nas séries, nas novelas da Globo e tantas outras coisas. E isso estou falando de entretenimento. Mas existem outros que estão se dobrando diante da pornografia, outros que se prostram diante de uma droga, ou de um cigarro, ou de uma bebida, outros que estão se prostrando diante da dependência emocional a pessoas, da inquietação, outros se prostrando diante da perca do sono, outros se prostrando diante desse desespero de alma. E por mais que vocês talvez não percebam, e por mais que nós não compreendamos isso, amado, isso é um ídolo. Porque tudo que toma o primeiro lugar, que seria de Deus na sua vida, se torna um ídolo. Tudo que te angustia, que te separa desse relacionamento com Deus, é um ídolo. Vou dar exemplo, querido. Existe uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora a informação, a referência, mas está no sermão, você vai poder ler lá. 60% das pessoas... Não, vou ter que ler, porque não vou conseguir lembrar aqui de cor. Cadê? É o Instituto Data Reportal. Diz que nós passamos cerca de 2,31 minutos por dia em redes sociais. A média nossa, e eu estou falando de média, tem gente que é mais. Aí eu pergunto, quanto tempo você passou em oração, você passa em oração por dia? Quanto tempo? Que você joelha e ora. Quantos minutos você investe na leitura bíblica? Porque se você investisse 1/4 desse tempo em leitura bíblica, você leria a Bíblia em 6 meses, todinha. Amado, se você olhar no seu aplicativo, eu não sei se é no Facebook, se é no Instagram, ou se é no YouTube, se você entrar lá no tempo que você passou lá, você vai ver quem você tem adorado mais, se é a presença de Deus, ou se é as informações do feed de alguém que postou que você nem conhece, não tem nada a ver com você. E por que nós estamos nas redes sociais, querido? Porque nós somos uma geração de pessoas ansiosas. E quando nós estamos nessa ansiedade, para acalmar a nossa ansiedade, nós precisamos trazer sensação, dopamina para o meu cérebro, satisfação de prazer. E é isso que o vício faz. O vício te deixa em estado de alerta, e você só consegue voltar a fazer as coisas de maneira correta depois que aquele vício é saciado. E existem muitos de nós que há dias, há meses não se desconectou mais, não se desconectou das redes sociais, não desconectou dos vícios, da bebida, do cigarro. Estudos mostram, inclusive agora, dados de junho de 2025, o Instituto JAMA, ele disse que 40% das crianças entre 9 e 10 anos desenvolveram comportamento viciante das telas. Comportamento esse que está associado e até 3 vezes mais o risco de idealização suicida, ansiedade e depressão.
Essa é a nossa juventude. E o assunto é sério, mas nós não tocamos nisso, porque nós pensamos que isso não é espiritual. É espiritual. A dependência digital é espiritual, porque qualquer vício que seja é espiritual, porque é um ídolo. E eu quero fazer uma pergunta para você, sincera. Quanto tempo você consegue ficar desconectado das redes sociais? Nessa semana nós tivemos 2 desafios relacionados a isso. 2 desafios, na sexta e hoje. Pastor, mas a campanha é toda pela rede social. Eu tenho que estar onde vocês estão. É importante, é necessário estar lá. O problema não é a rede social, quanto nós estamos colocando ela no lugar de Deus. Foi o que aconteceu com Arão. O povo estava ansioso, e por estarem ansiosos, buscou um jeito de lidar com a ansiedade, com um argumento que era para adorar a Deus, mas na realidade era para satisfazer a sua busca por um prazer, uma necessidade do seu próprio ser. E assim nós estamos fazendo uma adoração substituta. Uns é as redes sociais, outros, como eu disse, é a bebida, outros é a fofoca, outros é a dependência emocional. A pergunta não é se você tem um ídolo, a pergunta é: qual é o seu? Qual é o seu bezerro de ouro que tem substituído a verdadeira adoração a Deus? Faz sentido para você, querido? Se faz, peça o Espírito Santo para poder mostrar para você qual é a área que você tem ficado dependente, a tal maneira que orar para você 5 minutos parece uma eternidade. A tal maneira que poder ler um capítulo da Bíblia parece que você está lendo a Bíblia toda. É pesado, é difícil, é ruim. A qual você parar para ouvir um áudio de 10 minutos, o de hoje foi 16 porque eu falei de muita gente. É difícil, mas você passa muito mais tempo assistindo coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Como estamos? Quais são a nossa seleção? Quais são os critérios que eu tenho usado para escolher o que eu ouço, o que eu consumo? Primeiro perigo dessa geração, enquanto Jesus não volta, assim como enquanto Moisés não voltou, o primeiro perigo que esse povo sofreu foi construir uma adoração substitutiva. Será que você também não tem feito isso? Deixando o pior para Deus? Uma adoração cansada, uma adoração pesada, uma adoração sonolenta, uma adoração, sabe, empurrada. Eu acho que está na hora de a gente pensar sobre isso, querido. Mas existe um segundo alerta que eu quero deixar para os irmãos. O pastor C.S. Lewis, ele diz: quase todo pecado cometido pelo homem começa com a tentativa de satisfazer uma necessidade legitimamente errada. Legítima de maneira errada. A necessidade de adorar, legítima. A maneira foi errada. Segundo alerta que eu quero trazer para vocês, veja comigo aí no versículo 2 até o versículo 4. Amém, amados? Olha o texto diz: Arão lhes disse: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas de ouro e trouxe a Arão, e ele tomou de suas mãos e com um burril deu forma ao ouro, fazendo dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Amado, olha que coisa séria. Enquanto Jesus não volta, se o primeiro risco é construirmos uma adoração substituta, nós substituímos a adoração que deveria ser para Deus para seres, objetos. Esses objetos é obra da mão de alguém, foi construído. E é interessante porque não tem uma referência de Arão, artista. Porque quando nós falamos de arte, o que vem na sua cabeça? Música, quadro, pintura. Escultura é arte.
O que nós estamos vendo aqui é que Arão descobre um dom maravilhoso. O dom de esculpir. Imagem. Top demais. A arte aqui é descoberta e ele faz um bezerro. E quando ele usa a arte para construir o bezerro, ele apresenta para o povo e fala: está aqui, este é o seu Deus, Ele que te tirou do Egito. Segundo perigo: usarmos as artes, a arte idólatra, né, como uma falsa adoração. Ele usa o dom da arte para poder produzir uma falsa adoração. O que seria isso, pastor? Tem muita gente que recebeu o dom de cantar, e cantar é arte. Aliás, não vou usar dom, tá? Mas recebeu de Deus a graça de cantar bem, a habilidade, ok? Troca dom por habilidade. Recebeu a habilidade de cantar bem, recebeu a habilidade de construir imagens de escultura, top, manipular, bordar, pintar, dançar. E a pergunta que eu faço para vocês aqui: o problema está no ouro, sim ou não? O problema está na arte, que é a habilidade? Não! O problema foi quando juntou o ouro e a arte com a finalidade de adoração. Assim como acontece aqui, em todos os púlpitos, se a gente não tiver cuidado, nós podemos usar a habilidade que Deus nos deu e fazer dela um ídolo. Você pode falar muito bem em público, você pode cantar, tocar, fazer um monte de coisa legal, ter habilidade na cozinha, na culinária. Você pode ter habilidade em desenhar roupas, sabe? Estilista, né? Você pode ter habilidade com venda. Tem pessoas que são muito boas para vender. Você pode ter habilidade para fazer muita coisa, irmão. A lista é imensa. Eu não consigo nem imaginar a quantidade de habilidades que Deus pode conceder. A questão, irmãos, é quando nós pegamos essas habilidades e construímos coisas que não glorificam a Deus, ídolos para nós mesmos. O ouro que Deus havia dado a eles, eu disse isso aqui há pouco, Deus quem deu o ouro, mas eles pegaram o ouro e construíram um bezerro. Tem gente que ora a vida toda por um marido, e quando Deus dá o marido, ela troca Deus por marido. Ora a vida toda por um emprego, e quando Deus dá emprego, troca Deus pelo emprego. Ora a vida toda por uma bênção, por um milagre, por uma resposta. E aí quando Deus dá, o que ela faz? Pega aquilo e substitui. Esse povo hebreu passou, irmãos, cerca de 420 anos no Egito. Obviamente eles não ficaram sofrendo todo esse período, porque enquanto José estava vivo, eles não sofreram. Enquanto a descendência e a geração que conhecia José, eles não sofreram. Mas a Bíblia vai dizer que surgiu um novo rei. E a história paralela vai dizer que esse reino é os Íxos, que entra no Egito. Eles não são do Egito, eles tomam o poder no Egito e governam o Egito, depõem todos os reis anteriores, apaga a história e o povo nem sabe quem era José. Surge uma geração que não conheceu José e nem o que ele havia feito. Esse novo rei falou para ele: quem é esse povo aí? Nós vamos escravizar eles, eles vão trabalhar para nós. Desde o momento em que esse novo governo começou a reinar sobre o Egito, esse povo se tornou escravo, e a cada dia a opressão piorava. Aí imagina esse povo orando: Deus, livra a gente daqui, Deus, tira a gente desse Egito. Quando Moisés chegou para libertar esse povo já tinha perdido a fé. Poucos reconheceram que era o Senhor enviando Moisés. E nisso eles até rejeitam Moisés, dizendo: você vai nos libertar, você que nasceu lá e viveu junto com o rei, o faraó. Mas aí Deus libertou. Irmãos, olha aqui, vem comigo. Eles pediram libertação. Deus deu mais do que libertação. Deus libertou e enriqueceu. Quem está comigo, diga amém. Deus libertou e deu ouro, deu dinheiro, deu coisas, mais do que eles pediram durante muitos anos de oração. E quando a resposta veio,
E no primeiro momento em que eles acharam que Deus tinha se afastado, que eles acharam que Deus não estava vendo, que eles acharam que Deus havia os abandonado, o primeiro momento eles vão lá e constroem, usando a habilidade que Deus deu e o recurso que Deus deu, eles construíram um ídolo. Quem está comigo, diga amém. E aí eu quero falar uma coisa para você, para mim, que está esperando o nosso Moisés voltar. Será que você não tem feito a mesma coisa? Será que você não tem usado as respostas que Deus tem te dado para construir ídolos? Você não tem usado a habilidade que Deus te tem dado para ser sua própria pedra de tropeço? E amado, é isso que nós precisamos resgatar hoje. Nós estamos tendo cantores que começaram muito bem cantando para Deus, mas depois se venderam ao mercado do entretenimento. Pessoas que adoravam lindamente ao Senhor e cantavam nas suas igrejas, mas depois o sucesso veio. Eu me lembro muito bem, eu gosto muito de rock, irmãos. Quem me conhece sabe. Entra no meu carro, só vai ouvir Oficina G3 e coisa do tipo. E eu me lembro do Catedral. Quem é da minha época, né? Quem é mais novo talvez não vai lembrar, mas eu me lembro do Catedral. O Catedral tocava lindamente, era uma banda presbiteriana, né? Se venderam. Hoje ninguém sabe se é crente ou se não é. Tomaram raiva da igreja. E tantos outros. Porque o sistema corrompe, irmãos. E é esse sistema que quer corromper você. É esse sistema que quer nos corromper, nos oferecendo dinheiro, nos oferecendo tantas coisas. Novamente eu digo, o problema não estava no ouro, o problema não estava na habilidade, o problema foi no que eles transformaram isso. Sabe por quê? Veja comigo, capítulo 35, Êxodo 35, versículo 22. Observe a ordem que Deus falou. 35. O que está escrito aí? Êxodo capítulo 35, versículo 22. Está escrito aí? Lê comigo. Todo mundo? 1, 2, 3. Sabe o que está acontecendo aqui? O que é o propiciatório? É a tampa da arca. E sabe esses querubins de que era feito? De ouro. E sabe qual foi o ouro que foi feito? Foi o ouro que o povo usou, que Deus derreteu e fez para a adoração dele. O que eu quero que você dizer, que você entenda? Que aquilo que foi feito para adorar um ídolo, Deus desfez para que pudesse transformar em um objeto de adoração a Ele. E é isso o ponto desse tópico. Eu já vou passar por último porque hoje tem ceia. Eu não sei como você tem usado as habilidades que Deus te deu. É isso. O que esse ponto aqui quer dizer isso? Eu não sei como você tem investido. A gente fala de dízimo, oferta na igreja. O povo tem uma maior dificuldade de dizimar e ofertar. Mas quando a pessoa estava lá no mundo, gastava dinheiro com droga. Não pensava duas vezes para poder comprar 2 meiotas, né? Eu fiquei sabendo que uma garrafa de cerveja é 9, 10 reais. Aí eu já vejo aquelas pessoas tirando a foto, não sei quantas garrafas de cerveja. E vai lá, dinheiro a rio. Ia pagar um show, né? De um cantor. Comprava o abadá. E chegava no final do mês, a pessoa estava quebrada. Gastava rios de dinheiro. E dinheiro, não, toda a bênção vem de Deus. Mas quando a gente se converte, a gente não quer fazer a mesma coisa para o rei, para Deus. A gente fica meio que conservador demais financeiramente. O problema não está no recurso, não está no dinheiro, está em quem você aplica e como está seu coração. Adoração substituta. E uma arte que é usada para legitimar uma adoração falsa. A arte de Arão deveria ter sido feito para construir os querubins que estavam na tampa do propiciatório. É uma arte com o mesmo ouro, finalidade diferente.
Existem cantores no mundo, irmão, que cantam muito bem. Existem cantores na igreja. Existe música secular, existe música cristã. Existem escritores seculares, escritores cristãos. Existem séries seculares. Existem séries cristãs. A arte está em tudo quanto é lugar. A pergunta é: quem e como está sendo usada? Você está me entendendo? Diga amém. E eu finalizo com o terceiro e último desafio para a gente. Antes do nosso Moisés voltar, existe um terceiro risco que você precisa ter cuidado. Versículo 6. E talvez esse é um dos que mais a gente não percebe. Depois que o povo pegou, ansiosos, insistiu com Arão para poder construir um objeto de adoração. Ele vai lá e constrói. Por causa da ansiedade do povo, eles pegam seus objetos, seu ouro, e unem com a arte de Arão e faz a idolatria. O texto diz que depois que eles adoram, o que eles fazem? O povo se assentou, o que? A comer, beber, e levantou para se divertir. Diversão. É bom divertir, não é? Tudo que eu falei aqui, irmão, é bom. O problema não é o que eu falei, é como era feito. O povo pegou, depois que fizeram toda a adoração, madrugaram. A gente chama os irmãos para orar de madrugada, a gente tem dificuldade. Faça uma campanha aqui na igreja de madrugada, quem vem? Poucos vêm, eu sei que cada um tem seus motivos. Fala para acordar 3 horas da manhã durante uma semana para a gente fazer uma campanha de oração. É desafiador. 40 dias cumprindo uma disciplina, porque, irmãos, os devocionais é uma disciplina que constrói hábito. Os devocionais é exatamente o que o mundo está usando lá, com séries inacabadas da Netflix. Ô, meu irmão, eu acho que vocês já entenderam por que eu faço séries. Porque é um aprendizado a longo prazo. Eu estou com 7 sermãos, esse é o terceiro. Nós vamos ver mais 4 falando de temas que seguem uma linha de raciocínio. Começou há 15 dias atrás, esse é o terceiro e nós vamos concluir. Existe uma linha, uma construção. E eu sei que vocês não conseguem absorver tudo, mas você pode absorver muita coisa. Quando a gente fala dos devocionais, e cada devocional está seguindo uma lógica também preparada. Vocês vivem isso o tempo todo lá fora, só que vocês não percebem. Quantos aqui já começou a ver um feed no Instagram e quando pensou que não, passou 1 hora, 2 horas do seu dia e nem percebeu? E minha avó falava de hipopetizava. Esse povo fica hipopetizado com essas redes sociais, que é hipnotizado, né? Veja o que esse povo faz. Adoram, idolatram e depois vão se entreter. Entreter é um divertimento, é algo bom, é algo legal. Muitos, irmãos, quando eu era no início da minha conversão, existe uma frase: o domingo é do Senhor. Quem é dessa época? Que a gente aprendeu que domingo era o dia do Senhor. A gente acordava de manhã, as mulheres tinham as mesmas labutas que vocês tinham. É claro que o cenário muda, mas no sentido de domingo, de fazer almoço, de fazer essas coisas. Muitas delas não tinham esposos cristãs, e muitos maridos cristãos não tinham mulheres cristãs, mas elas acordavam de manhã, de madrugada, antecipava tudo que tinha para o almoço, que podia antecipar, levantava os catarrentinhos, sabe? Dava café, ia para a igreja a pé e longe, porque eu vi muito esse cenário. A escola dominical antes não tinha regra de horário. O culto começava às 7 horas, e tem hora que estava 10h30, e o povo ainda estava no culto. Na escola dominical começava às 9, estava dando meio-dia. O pastor ainda estava dando a bênção apostólica. E essas irmãs voltavam para sua casa para ainda mexer com o almoço. Tinha a família toda crente, menos mal, e quem não tinha? Eu sei que tem seus prós e contras nessas histórias. Mas aí, e elas faziam tudo, passava a tarde, tinha de cuidar de uma coisa, de si mesmo e tal. À noite elas estavam lá 6h30, porque geralmente os pastores falavam: nós vamos chegar meia hora antes do culto para orar. E assim acontecia. Na minha fase de juventude, quando eu era jovem na igreja,
Isso aí, minha rotina do domingo, eu aprendi que minha rotina de domingo era dedicada ao Senhor. Eu chegava na igreja 8 horas da manhã, porque eu tomava conta das crianças, eu era professor da salinha das infantis. E saía da igreja meio-dia, ia lá para casa, almoçava. 2h30 tinha reunião com os jovens, porque a gente tinha que evangelizar à tarde. E saía aquela galera, os jovens tudo da igreja, né? Uns queriam alguma coisa, outros iam lá só para poder chavecar as meninas. Tudo bem, mas estava lá. Saía aquela coisa toda, era muito bom. 4 horas, todo mundo estava voltando, encontrava na igreja, orava de novo, ia para casa, tomava banho. 6h30 estava na igreja, porque tinha que chegar meia hora para orar, porque o pastor não... Era rotina. O nosso entretenimento era servir e adorar ao Senhor. Estou falando para jovem, porque Paulo diz: quem é jovem, quem é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Quem é casado, cuida de como agradar a esposa e ao Senhor. Só que nós falamos para os jovens hoje: domingo, escola dominical. Que nada, pastor, acordar cedo domingo de manhã. Porque eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero divertir, eu quero curtir. E nós estamos vivendo nessa vibe do curtir. Nós estamos vivido para 2 coisas: trabalhar. E o tempo que sobra, eu quero desmaiar, eu quero descansar. E vocês não estão percebendo que a gente está vivendo o teatro chamado teatro das tesouras. Nós estamos nos tornando uma marionete, onde nós vivemos para trabalhar e descansar, e a adoração é terciária. Isso é sério, queridos. Eu sei que a sociedade mudou, o ritmo da sociedade mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma. E é esse o desafio. É isso que a sociedade quer. O feminismo está matando as mulheres. Eu falo contra os femininos, não é que eu sou machista não, gente. É porque eu vejo as mulheres morrendo. Elas estão cansadas, elas não estão aguentando nada. Elas estão pó da rabiola. Elas não nasceram para isso. Deus não projetou, irmão, isso é coisa biológica. Deus não projetou as emoções da mulher para isso. Deus não projetou a massa biológica, o corpo para isso. Deus não projetou a estrutura feminina para isso. Mas elas estão lá, trabalham fora, trabalham em casa, cuida dos meninos. Está uma vida doida. A mulher chega no final de semana, ela está morta. Como que ela adora a Deus assim, irmão? Como que ela vai ter tempo para servir ao Senhor, fazer a obra de Deus? Elas estão mortas. Eu estou tendo dó. Eu confesso para os irmãos, eu tenho orado para as mulheres, falei: meu Deus do céu, em nome de Jesus, aplica uma injeção de ânimo, revigora a força, porque elas estão ficando destruídas. E é por isso que eu quero falar isso. Quero finalizar. Porque o entretenimento tem entrado na nossa vida como, sabe, um anestésico. Essa é a palavra, né? O entretenimento é um anestésico. E aí é que está o terceiro risco. Quando o entretenimento se torna uma anestesia espiritual. Quando o seu descanso não é na presença de Deus. Quando o seu descanso não é diante da graça de Deus. Quando o seu deleite, o seu prazer não é na presença de Deus. Sabe, a Bíblia vai dizer no Salmo 112. Coloque para mim, querido. Salmo 112. Bem-aventurado o homem. E aí eu quero falar do homem e a mulher. E vai ter vários versículos assim, dizendo: bem-aventurado é o homem, olha, que tem prazer, sabe? Olha lá, 112. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E o quê? E tem grande prazer nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus teriam que ser prazerosos. Irmão, vir para o culto deveria ser a melhor coisa da sua vida. Teria que ser prazeroso. Mas às vezes quando fala vamos para o culto, meu Deus, vou para o culto, estou tão cansado. Parece a morte, servir, vamos fazer evangelismo. Não, eu quero comer, descansar, divertir. Está na hora de começar a entender que diversão é boa. O problema não está na diversão, o problema está no propósito. O seu deleite tem que estar no Senhor, querido. Não passando horas e horas escravo de uma série que não acaba nunca. Eu nunca assisti Dorama. E hoje, quando eu estava relendo esse sermão, que eu terminei ele, eu estava relendo, e eu falei assim: eu poderia trazer um exemplo prático. E eu pensei, eu poderia dar uma parada e pesquisar sobre o Dorama, porque eu nunca assisti, mas é algo que está tão uma febre. Eu olhei e falei assim: não, se eu vou começar a pesquisar agora, eu vou perder.
Mas pesquisa. Eu vou te convidar a pesquisar. Sabe, irmãos, entenda. A indústria do entretenimento está te doutrinando, construindo você. Lembra bem, o que nós assistimos e ouvimos não é apenas para poder nos divertir. É para nos doutrinar e construir conceitos que nos afastam de Deus. Amém? Vou parar por aqui. Mas o sermão, o esboço está completo. Eu queria que você lesse. Eu trouxe alguns dados que é importante você ter acesso a ele. Vai estar no grupo da igreja aí. Eu gostaria que você chegasse em casa e lesse. Tá bom? Vamos orar? E você vai orar por uma coisa. Você vai pedir: Senhor, eu sei que o Senhor subiu. E eu sei que o Senhor não vai tardar em voltar. Enquanto o Senhor não volte, guarde o meu coração dos ataques desse mundo. Você pode orar assim comigo no nome de Jesus? Feche os olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus um direcionamento para as nossas vidas. Nossa, o horário voou. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, sua mente. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O problema não é o ouro, o problema não está na arte, o problema não está no descanso, o problema não está na comida, o problema está em como nós estamos distorcendo as coisas. Amado, então é tempo de nós voltarmos a fazer as coisas do jeito que Deus quer, não da maneira que nós achamos que Ele vai querer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro, porque existe uma indústria do entretenimento que está, Senhor, nas músicas, nas artes, está espalhada por todo o sistema corrupto desse mundo, para nos doutrinar e nos fazer como soldadinhos, como bonecos, marionetes, manipulando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos. E cada vez mais, Deus, nós estamos dependentes do dinheiro, dependentes do sistema, dependentes da cultura desse mundo e nos afastando da cultura do céu. É tempo de voltarmos a lembrar que o dia do Senhor existe. Alguns dizem ser no sábado, mas Senhor, outros no domingo. Não importa o dia da semana, a questão é que se até o Senhor separou um dia para se deleitar, por que nós não fazemos isso, Senhor? Por que, Senhor? Porque muitos pensam que o sétimo dia é o dia do descanso. Não, o sétimo dia é o dia do deleite no Senhor. Era um dia que as pessoas não poderiam trabalhar, não para ficar em casa de perna pro ar dentro da Netflix. Eles tiravam o sétimo dia para apresentar a oferta ao Senhor, para se consagrar ao Senhor, para uma vida de adoração. O sétimo ano de todos os anos do povo hebreu era separado para a terra do descanso, onde o Senhor proveria, onde eles aumentariam a intimidade com o Senhor. Mas o nosso sétimo dia tem sido tirado para tantas outras coisas, para lavar a roupa que não consegui lavar na semana, para lavar o carro que está sujo, para poder encarpir o quintal, e tantas outras ocupações foram tomando nosso tempo, e nós não temos tempo com o Senhor, ou para colocar série em dia, porque eu estou atrasado nos capítulos. Ah, Senhor, mas é tempo de trazermos de novo, ó Deus, o resgate da cultura, de tirarmos o tempo que é do Senhor, é teu, foi criado para a sua glória. Desperta o seu povo, Jesus, que tem colocado bezerros de ouro na música, bezerros de ouro, meu Pai, nas pregações. Temos visto os homens cada vez mais, ó Pai, possuídos de vaidade, onde o que importa é o nome, o que importa é o recurso, os seguidores, o que importa é o quanto é reconhecido. Deus, guarda o nosso coração dessas tentações, livra-nos, Senhor, de toda essa vaidade. O sistema diz que quem vale mais é quantos seguidores tem. Esse dia eu ouvi um pastor, um pregador disputando com outro, e o argumento que ele usou é: ele nem seguidor tem. Ah, Senhor, aonde chegamos? Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava o nosso coração dessa vaidade, dessa luxúria, Deus, desses desejos seculares, dessa ansiedade que me leva a cada dia a construir bezerros que nos afastam do Senhor. Mas nessa noite, Deus, desperta o nosso coração.
que nós sejamos sacudidos por Ti, e que a nossa cognição, o nosso coração, a nossa alma se renda verdadeiramente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.